Olá para todos, bem-vindo mais uma vez ao Adjuncto EBD, o seu canal de suporte à Escola Bíblica Dominical. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que já nos acompanha, hoje nós temos um tema interessante para trabalhar. Na verdade, não é bem exatamente um tema, é uma fala de Jesus muito conhecida por quase todas as pessoas, não especialmente as pessoas religiosas, os cristãos, mas é um discurso, na verdade é uma fala muito praticada, está na boca de muitos, especialmente nos últimos dias, nos últimos tempos, que é: não julgueis para que não sejais julgados. O que Jesus exatamente quis dizer com isso? Nós não podemos julgar ninguém? Ele proíbe-nos de fazer juízos sobre qualquer situação, qualquer circunstância ou pessoa? Se eu posso julgar, qual o limite? Até onde eu posso julgar? Ou não posso julgar de maneira nenhuma? Fique conosco e nós vamos discorrer um pouco sobre esta fala interessante de Jesus. Roda a vinheta. Ok, vamos lá. Vamos trabalhar aqui um texto de Mateus, capítulo 7, versículos do 1 ao 5. É um trecho do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, em que Jesus diz uma frase que é muito conhecida: não julgueis para que não sejais julgados. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Ele nos está proibindo de exercer juízo sobre qualquer pessoa, em qualquer circunstância, do que realmente Jesus estava pensando, trabalhando naquele momento, tentando nos falar, tentando nos comunicar, quando ele diz essas palavras. Pois bem, antes de mais nada, nós precisamos entender aquela atmosfera, aquela conjuntura social, especialmente religiosa, em que Jesus vivia. Jesus ele veio restabelecer a compreensão ideal da lei, a compreensão correta dos princípios eternos entregues a Moisés por Deus. Ele não veio revolucionar nada, como dizem muitos sociólogos, né? Jesus não era revolucionário. É bom pontuar isto. Ele mesmo declara isso: eu não vim revogar nada, eu vim dar pleno cumprimento. Jesus não veio transformar o paradigma social, trazer uma nova maneira de ver o mundo. Não, ele queria exatamente fazer o contrário. Ele queria restaurar. Restaurar o quê? Restaurar, desconstruindo o que havia sido construído pelos escribas e fariseus. Um sistema religioso viciado, pautado em tradições humanas, que muitas vezes ignorava até os próprios princípios eternos da lei de Moisés. Ele pretendia isso. O povo estava acostumado a um sistema viciado e equivocado de justiça, de prática de justiça, execução de juízo. Com o exemplo dos fariseus, o povo já havia perdido o senso da maneira correta de viver religiosamente, digamos assim. Então Jesus buscava desconstruir este paradigma, buscava desconstruir essa ideia, este exemplo, digamos assim, este exemplo que estava sendo praticado pelos religiosos da sua época. Tendo isso em mente, nós podemos entender e compreender muitas falas e parábolas de Jesus. E também serve de pano de fundo para entendermos essa questão do juízo, ok? Jesus, antes de tudo, ele denuncia aqui a hipocrisia. Essa é a primeira coisa, essa é a intenção de Jesus. Jesus fala da maneira hipócrita de se fazer juízo. E ele mesmo explica, né? Olhando para o contexto remoto não, justamente o contrário. Olhando para o contexto imediato de Mateus 7, nós podemos constatar isto: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu no cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho?
E como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então fica muito claro aqui que tipo de julgamento, qual tipo de julgamento Jesus está falando, qual o julgamento que ele proíbe fazer, ok? Então há dois aspectos aqui a se observar, dois itens, melhor dizendo, que nós podemos depreender dessa palavra de Jesus. Primeiro é a hipocrisia. Eu não posso julgar quando, na verdade, eu estou cometendo o mesmo, incorrendo na mesma falha de caráter, na mesma falta que aquela que eu estou acusando, ou pior, eu estou com um desvio de caráter maior do que o daquele a quem estou acusando. Hipócrita. Você está fazendo pior e está acusando o outro, quando você faz muito pior. Esse é o primeiro item. O segundo item é o modo como eu julgo e a consequência disto. Quando ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que usardes para medir a outros, igualmente vos medirão a vós. Jesus poderia ser parafraseado desta maneira: não julgue de modo que o seu julgamento seja revertido contra si próprio. Também é um item a se observar. Vou exercer juízo, eu tenho que exercer um juízo justo, comedido, consciente e sensato. Porque esse juízo pode ser revertido contra mim. E ele será revertido na mesma medida, com os mesmos critérios. Esses dois pontos, esses dois itens servem de suporte para que a gente entenda as palavras de Jesus, compreenda com clareza maior, para que não fique obscuro, ok? O que Jesus não está fazendo aqui é proibindo que nós façamos juízo de alguém ou de alguma coisa, em hipótese alguma. Ele não está proibindo, porque lá em João, capítulo 7, versículo 24, ele vai nos fornecer a maneira correta de julgar, quando ele diz, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. A Bíblia King James vai colocar nestes termos, julgueis segundo justos julgamentos. Fazer um julgamento correto. Não há proibição de que nós façamos acusação. Se assim fosse, nós estaríamos sendo proibidos pelo próprio Jesus de denunciar o pecado, de denunciar o erro, de denunciar a culpa. Na verdade, ele próprio comissionou seus discípulos a fazer justamente isto. Mas isso precisa ser feito de maneira honesta, de maneira correta, sobre justos julgamentos, segundo a reta justiça. Por quê? Essa frase de Jesus, não julgueis para que não sejais julgados, está na boca de muitas pessoas, servindo como uma espécie de salvo-conduto para as pessoas pecarem à vontade, fazerem o que quiserem. Não necessariamente pessoas sem sentimento religioso. A pessoa sem sentimento religioso nenhum não está preocupada com isso. Mas as pessoas que ainda têm algum fundo moral, algum alicerce moral e religioso, lançam mão desse texto como uma espécie de salvo-conduto para que ninguém a acuse nem aponte seus pecados, seus erros. Olha aqui, você não pode fazer nada comigo, não diga nada, porque se você me julgar de alguma maneira, você vai ser julgado também. Então preste bem atenção no que você está falando. Então a pessoa acaba se sentindo melhor, fica na defensiva, para continuar fazendo o que estiver fazendo de errado. Pessoas geralmente que estão seduzidas pelo mundo que pelos nossos órgãos sensoriais despertam nossas paixões através desses órgãos, e a pessoa acaba não tendo coragem de abrir mão de tudo isto,
Então é melhor arrumar uma desculpa, ok? É melhor devolver a acusação. Você está me julgando? Cuidado que você vai ser julgado também. Então é muito melhor inverter o juízo do que eu simplesmente me confrontar. Se confrontar é uma coisa desagradável, desconfortável. E uma vez que a pessoa está muito envolvida e seduzida com os valores seculares, ela não consegue viver na prática da verdade, porquanto esses valores não coadunam, não podem coexistir. Eles não podem. Então é melhor ficar na defensiva sempre e lançar mão deste texto sempre que alguém chega para corrigir, para alertar, para redarguir de alguma maneira. Né? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 13 e 4, Pedro vai trazer a lembrança, os seus leitores, a respeito do tipo de vida em que eles viviam. No tempo em que vivias no pecado, despendeste muito tempo, né? Vós já perdestes muito tempo em licenciosidades, libertinagens, bebedeiras, farras, orgias e idolatrias repulsivas, coisas que são feitas pelos ímpios, pelos pecadores. No entanto, eles acham estranho que vós não corrais com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções. O que James vai dizer? Na mesma correria desenfreada de licenciosidade. E por isso vos caluniam. É estranho para eles ver o comportamento dos discípulos, dos servos de Deus, de Jesus, com um comportamento totalmente avesso ao seu estilo de vida licencioso, dissoluto. Então é melhor caluniar, é melhor reverter a acusação, reverter o apontamento, reverter o julgamento. Não me julgue, porque você também pode ser julgado. Então é melhor fazer isso do que ser confrontado. Calunia, é melhor caluniar, não chamar de qualquer outra coisa que seja, de loucos ou de repressivos. Pode soar repressivo demais a nossa conduta de apontar o erro. Então a pessoa fica desconfortável, ela reverte a acusação. Então é melhor fazer isso do que ser confrontada, como aconteceu com os ouvintes de Estevão. Quando Estevão fez aquele discurso, discorreu sobre a vinda de Jesus, o Messias, puxando lá desde Abraão, e quando desmascarou aquelas pessoas, elas preferiram tapar os ouvidos, pegarem pedras e matar Estevão. Era preferível isso a serem confrontadas e reconhecer o próprio pecado e o próprio erro. Então, podemos concluir que Jesus ele não nos proíbe de exercer juízo de forma absoluta. Nós apenas temos que saber exatamente a condição em que nós podemos julgar, de modo que este julgamento não seja revertido contra mim, porque vai ser na mesma medida, vai ser com os mesmos critérios, e também eu não posso ser hipócrita ao julgar. Eu não posso incorrer num erro apontando outro, seja na mesma medida, ou um desvio de caráter muito maior do que aquela pessoa possui, estando eu apontando aquele desvio, estando eu muito mais em pecado do que a pessoa a quem eu estou julgando. Então, é bom nós entendermos isto, até para nos posicionarmos diante de pessoas que lançam mão desta fala de Jesus como espécie de salvo-conduto para seguir sua vida libidinosa, sua vida desregrada, da maneira como quer. Ok? Jesus não está nos proibindo de fazer juízo, de exercer juízo. Ele apenas nos alerta para que nosso juízo seja sensato, ele não pode ser hipócrita, e eu não posso exercer este juízo de maneira que depois seja revertido contra mim. É apenas isto que ele alerta, era isto que ele quer dizer. Tá? Pelo menos é o que o texto dá a entender. O contexto imediato das suas palavras, do texto, dá a entender isto. Okay? Não existe proibição, existe apenas
uma espécie de orientação para que nós tenhamos cautela para fazer isso de modo justo, mas não que não podemos julgar em hipótese nenhuma. Se assim fosse, não poderíamos denunciar o pecado, estaríamos proibidos, ok? Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, que estaremos sempre aqui debatendo alguma coisa, discorrendo alguma coisa sobre textos das Escrituras, ok? Aqui é sempre Bíblia, não existe nenhuma outra teologia paralela. Uma vez ou outra poderemos discutir sobre alguma coisa do nosso tempo atual, né, na nossa pós-modernidade, não a partir da Bíblia, se convier, mas sempre teremos aqui o apoio e o fundamento da Escritura para apoiar nossas posições, para defender nossas posições, ok? Então, que Deus abençoe, até a próxima, fiquem com Deus, graça e paz a todos.